Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Andréia Oliveira, eu sou biomédica especialista em estética e nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com você sobre músculos do terço superior, tá? Eu vou fazer uma sequência de vídeos aqui no canal falando um pouquinho sobre anatomia e eu vou começar a conversar com vocês sobre essa musculatura de terço superior, que são os músculos que geralmente nós fazemos aplicação de toxina botulínica, tá? Existe aplicação de toxina botulínica no rosto todo, que nós chamamos de full face, depende sempre da indicação do paciente, mas nesse vídeo nosso assunto serão os músculos do terço superior, tá? Então, antes da gente começar, primeiro vamos entender, né, o que é o terço superior. A gente vai dividir a face, então, em três partes, tá? Isso é importante para vocês entenderem, principalmente começar a entender sobre anatomia e também na hora de fazer o planejamento dos pacientes, tá? Porque muitas vezes o paciente acha que com um procedimento estético vai sanar toda a queixa dele e não, muitas vezes você já tem alterações ali de envelhecimento a nível ósseo ou a nível de musculatura ou diminuição dos coxins de gordura, né, ou flacidez. Então a gente precisa primeiro entender a queixa do paciente e avaliar as alterações anatômicas em relação a essa queixa, tá? Então nós dividimos a face em três partes. Terço superior, né, é essa primeira parte aqui, que começa da inserção do seu cabelo até esse pontinho entre a sobrancelha, que é chamado de glabela. Então esse é o terço superior. Terço médio é essa parte aqui da glabela até esse pontinho embaixo do seu nariz, que é chamado de ponto nasolabial. Então, essa região aqui é chamada de terço médio. E esse pontinho aqui embaixo do seu nariz até o seu queixo, que é chamado de mento, é o terço inferior. Então, a musculatura do terço superior, que é o nosso assunto da aula de hoje, né, do vídeo de hoje, seria então essa região de musculatura, tá? Então, o primeiro músculo que eu vou conversar com vocês é o músculo occipitofrontal, é esse músculo da nossa testa. Qual a função desse músculo? Elevação de sobrancelha, tá? Então, quando você levanta a sobrancelha, é a ação do músculo occipitofrontal. Por que ele tem esse nome? Ele é ligado a essa musculatura aqui atrás, tá? Então, se você colocar a mão na sua nuca, deixa eu colocar aqui certinho. Se você colocar a mão na sua nuca e levantar a sua sobrancelha, você sente mexendo lá atrás, tá? Ele é unido através dessa região aqui que é chamada de galha aponeurótica, tá? Que é uma estrutura fibrosa. Então, o músculo occipitofrontal, nós fazemos aplicação de toxina botulínica aqui para tratar linhas nessa região, tá? É uma queixa bem frequente dos pacientes. Quanto mais expressivo for esse paciente, quanto maior for a ação desse músculo, mais, né, ele vai ter a formação de linhas de expressão. Esse tratamento, né, é bem comum em consultório e a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Muitas vezes o paciente tem flacidez associado. E aí, se você bloqueia, se você aplica, né, em toda essa região de musculatura, o paciente pode sentir pesar essa região aqui, principalmente essa região de sobrancelha, tá? Então, em paciente que tenha flacidez associada a essas linhas de expressão, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Existe também uma aplicação bem comum aqui que é para arqueamento da sobrancelha. Então, muitas vezes o paciente quer fazer a aplicação e levantar a sobrancelha. Tem paciente que gosta e tem paciente que não gosta, né? Tem paciente que fica com medo de ficar igual a Mirella. Mas isso a gente consegue ali dosar na hora da aplicação, tá? Como que você faz essa aplicação para deixar a sobrancelha arqueada? É só você não aplicar lateralmente. Então, você vai pedir para o seu paciente te olhar de frente, olhar para você e você vai traçar uma linha dessa região aqui da íris do paciente. E para arquear a sobrancelha, você não vai aplicar na região lateral, você vai deixar essa região lateral livre. Importante lembrar que esse grau de arqueamento vai depender da força muscular de cada paciente, tá? Então, tem paciente que vai arquear mais, tem paciente que vai arquear menos. Bom, então falamos da primeira musculatura, que é o occipitofrontal. A segunda musculatura que eu vou conversar com vocês é essa aqui, da região de glabela. Então, esse músculo é chamado de prócero, que é esse músculo aqui do meio, e corrugadores. Então, eu tenho um corrugador de um lado e um corrugador aqui do outro. Nesse ponto, você faz a aplicação para tratar a carinha de bravo. Então, quando a pessoa aproxima as duas sobrancelhas, esse corrugador, ele tem a função de aproximar, de puxar a sobrancelha para baixo, né? Então,
acaba formando aquela ruga aqui, que fica um 11 aqui, né, no meio da sobrancelha. Então, para tratar essa ruga do bravo, nós fazemos aplicação no prócero e no corrugador do supercílio. Aqui nós temos o músculo depressor do supercílio também, e aí eu vou tirar ele, olha só, eu quero que vocês observem essa inserção aqui do músculo corrugador. Então, quando você vai fazer a aplicação nessa região, o ideal é que você faça 90 graus, tá? E faça num plano mais profundo. Bom, falando também desse tipo de aplicação, um risco que nós temos aqui nessa aplicação é a chamada pitose palpebral. Por quê? Nós temos um músculo chamado de levantador da pálpebra superior, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, certo? Qual a função dele? Levantar a pálpebra superior. Então, na hora de fazer a aplicação nessa região, é ideal que você trace uma linha de segurança, tá? Mais ou menos aí um dedinho acima da sua sobrancelha, para que você não pegue esse músculo aqui, porque se você fizer a aplicação de toxina botulínica nesse músculo, a pessoa não vai conseguir levantar a pálpebra, o que a gente chama de pitose palpebral. E aí, para encerrar, né, esse nosso vídeo de músculos do terço superior, eu vou conversar com vocês sobre o orbicular do olho. Nós fazemos aplicação de toxina botulínica nesse músculo para tratar os pés de galinha, que são aquelas rugas laterais que vão surgindo ao redor do olho, tá? Alguns pontos importantes aqui que vocês precisam considerar. O ideal é que essa aplicação seja feita, né, mais ou menos aí 1 centímetro do rebordo ósseo. Então, você consegue sentir essa região óssea e você vai fazer a aplicação para fora. Porque olha só, aqui dentro da minha região orbital, eu tenho várias musculaturas, né? E não é ideal que eu faça aplicação de toxina botulínica nessas musculaturas que são responsáveis pela movimentação do meu globo ocular. Então, eu vou focar a minha aplicação, né, no músculo orbicular do olho. Então, o ideal é que você faça aí mais ou menos 1 centímetro dessa região de rebordo ósseo. Também é um cuidado que a gente precisa tomar, essas musculaturas aqui, olha só, de terço médio, que serão tema de um próximo vídeo. Então, nessa região aqui mais inferior do músculo orbicular, a gente consegue observar, olha só, que eu já tenho o zigomático menor e embaixo o zigomático maior. Então, tem paciente, por exemplo, que além das ruguinhas do pé de galinha, tem uma flacidez nessa região. E aí, se você começar a aplicar aqui embaixo, né, achando que a toxina vai resolver tudo, você pode pegar um desses músculos aqui e a pessoa vai ficar com o sorriso torto, tá? Então, um cuidado que a gente precisa tomar em relação a isso é em relação a até que ponto aplicar. Então, eu sempre marco um pontinho aqui do lado, um pontinho embaixo e um pontinho em cima. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui o comentário de vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixem também sugestão de outros vídeos, né, para que eu consiga trazer mais conteúdo aqui para vocês em relação à estética avançada e também em relação à anatomia.